Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Peço desculpa pela demora e a falta de conteúdo aí. Estive muito ocupado, viajando, mas pela graça de Deus estamos de volta. Vai curtindo, dando o seu like, fazendo o seu comentário e compartilhando os vídeos. Vamos agora para o 19º round, mas antes vamos louvar. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, e onde sempre quero estar. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, eu me coloco nesse momento em tuas mãos, para que o Senhor me usa de conformidade com a tua vontade. E te apresento, Senhor, nesse momento todos os meus ouvintes e todas as famílias que me acompanham agora por meio dessa mensagem. Que o Senhor reine nos seus corações e nos seus lares, transforma, capacita e prepara para que essa família seja apresentada a Jesus como uma família santa, transformada, pura e sem mácula. Eu te agradeço por tudo e te suplico que seja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero começar essa mensagem mostrando para você essa foto aqui, olha. Essa foto aqui. Como Ellen White enfrentou muitos problemas, e como todos os servos de Deus, quanto mais é o plano que Deus tem na tua vida, quanto mais Ele quer te usar, mais problemas você tem. Então, numa das discussões que eu tive com minha esposa, que agora já vivemos de forma mais pacífica, no passado, em alguns momentos tivemos brigas como de galho e galinha e de voar apenas para todos os lados. Então, num daquele momento, eu disse na presença dos meus filhos, vou embora. E meu filho sai da minha presença e eu não sei que habilidade Deus deu às mãos dele, como adestrou as mãos dele, que ele volta de repente, num piscar de olhos com esse desenho. E eu preservei esse desenho. Ele tinha uns 11 ou 12 anos. Aqui em cima, ele coloca o título, A Tristeza de uma Família. O pai diz, vou embora. A mãe diz, acalma-se, filha. O irmão, o filho diz, coitado. E a filha diz, por que o papai foi embora? E aqui está Deus dizendo, estou muito triste. Esse pai está muito errado. Então, queridos, o tema aqui é a tristeza de uma família. Toda separação parte não somente o coração do casal, mas também o coração dos filhos. Por mais que você briga, Deus toca depois da briga no teu coração para você fazer as pazes. E Deus prefere vocês juntos, brigando, do que vocês em paz, separados. E disse o livro de Coríntios capítulo 13, que o amor tudo suporta. E o amor sempre acredita em mudança, transformação e acredita na vitória.
Interessante que, apesar de meu filho não seguir a lógica da hierarquia, aqui Deus fez com que ele colocasse a família na ordem hierárquica. O pai, a mãe, ele como o filho mais velho e aqui a irmã mais nova. A separação é sempre um fracasso. E quem fracassa no casamento não é exemplo para ninguém. Se você está no segundo casamento, pare de separar por aí. Se você está no terceiro ou quinto, pare de separar. Diga basta, chega, e busque o poder e a graça de Deus para você morrer ao lado da pessoa que você escolheu e que ama. Eu tenho visto algumas declarações estúpidas de muitos pastores adventistas, desde o Novo Tempo. Uma menina, certa vez num vídeo, disse: eu tenho visto assim certas tendências dos nossos pastores para o feminismo. Eu achei assim boba a declaração dela. Até que com o tempo eu comecei a perceber também. É na Novo Tempo, na lição da escola sabatina, na igreja, tem historinha para as crianças. E eu vi uma declaração da Casa Publicadora Brasileira que Vashti é exemplo para as mulheres de hoje, que foi firme e não se rebaixou diante do rei e dos seus convidados, não se expôs o seu corpo como um produto qualquer. Então, meus amigos, vamos ver hoje, analisar de forma assim mais substancial e mais profunda, analisar por todos os ângulos a história do livro de Esther. Esse livro tem uma história surpreendente, que desse livro, das lições extraídas desse livro, podemos extrair uma biblioteca. E vamos analisar aqui quem é mocinha, quem é vilã e quem realmente foi o rei Assuero, marido de Vashti e marido de Esther. Quero dizer para você que, apesar do livro de Esther estar aqui na Bíblia, bem antes do livro de Daniel, o livro de Daniel, os acontecimentos ali de Daniel, ocorreu bem antes dos acontecimentos de Esther. E no capítulo 8 de Daniel, numa visão que ele tem ali, diz ele que parecia estar em Suzã, aonde se deu a história de Esther. E aquela visão de Daniel se refere ao tempo do fim. Fala ali no final por 3 vezes, do fim. E Daniel parece estar nesse lugar, e tempo depois da visão que ele teve, se dá esses acontecimentos históricos que está aqui registrado na Bíblia. Também quero dizer para você que a primeira vez que aparece a palavra marido e mulher, que é apresentada dessa família, 2 pessoas já é uma família, 2 pessoas unidas. A primeira vez que aparece uma família na Bíblia é em Gênesis, capítulo 1, verso 27. E esse mesmo número vai aparecer na história de Sara e na história de Esther e o rei Assuero. Se tirarmos o pontinho ali entre o capítulo e os versos,
na história da morte de Sara, que morre aos 127 anos, e o rei Assuero governa 127 províncias, é o mesmo número que aparece em Gênesis 1, 27. Tirando o ponto ali, temos o número 127. E em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, é comparado ali Cristo cabeça e a mulher, ou o marido representa Cristo, o cabeça, e a mulher representa a igreja. E Cristo, diz o Apocalipse, que ele é o primeiro e o último, ele é o número 1. E a mulher, o sinal da mulher, aqui em Eva, seguindo toda aquela lógica que eu passei para vocês, tirando o K, W, Y do alfabeto, o sinal de Eva, o símbolo de Eva é 27. Então, podemos dizer que se o marido representa Cristo e a mulher a igreja, aqui o rei Assuero representa Cristo e isto é a igreja. E analisando aqui, o rei dá um banquete de 180 dias, que dá 3 vezes de 60, ou seja, o número 666. Como aparecia na história de Salomão, na história dos patriarcas. Mas não para por aí. Depois dos 180 dias, o rei faz um banquete de mais 7 dias. Dessa vez, não só para ele, mas os príncipes, mas para as pessoas pobres, simples, comuns. E diz que o rei permitiu que eles comessem e bebessem à vontade. O rei foi generoso. E aqui são 7 eunucos que vai procurar a rainha Vasti para ela se apresentar ao rei. Observa que os adventistas do 7º dia, o número 7, que representa a perfeição, representa o selo de Deus e tem inúmeros significados. E também são 7 conselheiros. E quando a rainha Vasti comete aquela estupidez, o rei não toma uma decisão monocrática, sozinho. Ele toma uma decisão democrática. Ele reúne o conselho. E o conselheiro ali, ele tem uma ideia, compartilha essa ideia que agrada todos os demais conselheiros e também ao rei. E aqui, dentro da lei e do direito, o rei toma a sua decisão. E o rei, após a rainha Vasti ser mandada embora, ele fica mais uns 4 anos sozinho e casa com Esther no 7º ano do seu reinado. Casa com Esther no 7º ano do seu reinado. É interessante que a Ellen White fala que o pecado reinaria sobre a terra 6.000 anos. E no 7º milênio, a igreja, Cristo buscaria sua noiva. Seria o casamento de Cristo e a igreja. E o rei casa aqui com Esther no 7º ano. Será que o casamento do rei Assuero com Esther não representa o casamento de Cristo e a igreja? Vamos imaginar que cada ano aqui
representaste um milênio, que para Deus até um dia é comparado a 1000 anos. Então, reflitamos melhor sobre isso. E aqui na história mostra que o rei, ele foi desprezado, ele foi desonrado com a atitude de Vasti. Numa época que a mulher não podia desacatar o marido, confrontar com o marido, desobedecer e transgredir as ordens dos seus maridos. Tanto no território do rei Assuero, nas suas províncias, como também no meio do povo de Israel. As mulheres naquele tempo obedeciam os seus maridos, como também deve acontecer nos dias de hoje, mas não acontece. Então, aqui diz na história que o rei fica furioso com a rainha Vasti. Ele fica irado. E interessante que quando o rei também descobre que Amã queria matar todos os judeus e Esther também poderia não escapar, o rei se ira em favor da rainha Esther. Então, aqui vemos os dois lados do rei. O rei se irando contra Vasti e o rei se irando em favor de Esther, para defender Esther. Então, a rainha Vasti despertou do rei indignação, ira. Mas Esther, a rainha Vasti despertou ira contra ela mesma, mas Esther despertou ira em favor dela e contra os seus inimigos, contra os seus adversários que procuravam tirar-lhes a vida. Isso acontece também conosco e Deus. Nós podemos despertar a misericórdia de Deus e podemos também despertar a ira de Deus. A Bíblia diz muitas vezes que quando o povo de Israel transgredia a aliança, adorando imagens, transgredindo o sábado, usando de violência, de suborno contra os órfãos e as viúvas, Deus se irava. E interessante aqui é que no capítulo 1 e versículo 7 diz que o rei era generoso. Aquele rei era generoso. Agora, no capítulo 2, versículo 18, diz que quando o rei casou com Esther, ele deu feriado para ricos e pobres, para todas as províncias, por todo o seu reino, de acordo com a sua generosidade. Aqui, no capítulo 5, versículo 3 e versículo 6, capítulo 7, versículo 2, capítulo 9 e 12,
Por 4 vezes, quando Esther se apresenta ao rei querendo dele alguma coisa, ele diz: o que deseja, Esther? Eu estou disposto a te dar metade do meu reino, se você quiser. Dividir o meu reino com você. Então, a rainha Vasti, por desprezar e desonrar o rei, ela recebeu desprezo do rei e de Deus. Mas Esther, porque foi uma mulher de jejum e oração, que conquistou a simpatia do rei. O rei foi cordial com ela, foi gentil. E por 4 vezes, o rei reafirma a sua palavra de fazer segundo a Esther desejasse. Se você quiser, Esther, eu divido o meu reino com você. Isso demonstra o quanto aquele rei era generoso e o quanto a rainha Vasti era mesquinha. E o quanto a mulher pode extrair de um homem tanto a sua fúria e a sua indignação, como ela pode extrair de um homem o seu lado cordial, o seu lado amoroso, o seu lado protetor e o seu lado gentil. Mais um exemplo de gentileza do rei Assuero. Mordecai denuncia alguns eunucos que queriam assassinar o rei. O rei fica assim sem saber quem salvou a sua vida. E um dia o rei perde o sono e descobre que foi Mordecai que salvou a sua vida, denunciando os conspiradores. E agora o rei pede para o segundo homem mais importante do seu reino, Amã, colocar as suas vestes sobre Mordecai, montar Mordecai no seu cavalo, o cavalo do rei, colocar a coroa real sobre Mordecai, desfilar com Mordecai na praça e dizer: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. O fato de o rei colocar sobre Mordecai um homem extremamente simples, praticamente invisível naquela época. O rei vestia suas vestes naquele homem humilde, que hoje seria como um mendigo. O rei mandar colocar aquele homem sobre o seu cavalo e colocar a coroa real sobre aquele homem, mostra o quanto aquele rei era grato e generoso. E no final da história do livro de Esther, você vê que Mordecai, pai de Esther, alcançou um grande prestígio e foi grandemente honrado. E ocupou o lugar de Amã, tornando o segundo do reinado do rei Assuero. Então, estes acontecimentos mostram o quanto o rei Assuero era generoso e o tamanho da vileza da rainha Vasti. Agora, analisando aqui também outros pontos, no livro de Esther, que nós estamos estudando, no capítulo 5, versículo 4 e verso 8, capítulo 7 e 3, capítulo 8 e 5, capítulo 9 e 13, por todas as vezes
que o rei chega para Ester e fala: Ester, eu estou disposto a te dar metade do meu reino. Diga-me qual é a tua petição, qual é o teu desejo. E como é que reage a Ester? É assim: rei, eu exijo isso. Eu quero isso. Não. Ester, humildemente e sabiamente, se dirige ao rei dizendo: ó rei, se for da vontade do rei, vamos ver aqui o verso 5, capítulo 5, versículo 4. Se bem parecer ao rei, se bem parecer ao rei, se for do agrado do rei, se achei favor diante do rei, então deveria ser as mesmas atitudes das mulheres de hoje. Dizer: meu marido, eu desejo fazer tal coisa, ou desejo que você faça tal coisa para mim, se te agradar. E se o que eu desejo fazer te agradar, se nós estivermos de acordo, Ester, na sua sabedoria, simplicidade e humildade, com essas palavras ela quer dizer: não quero aborrecer o rei, não quero passar por cima da autoridade do rei. Por 5 vezes, Ester usa essas palavras. Por 5 vezes aqui no livro. Se bem parecer ao rei, se for do agrado do rei. Ester aqui demonstrou submissão ao rei. E ela demonstrou que ela não tinha nenhum orgulho, nenhuma ambição. Jamais demonstrou vontade de usurpar o trono do rei, porque ela rejeitou metade do reino. E aqui, desde o momento que Ester foi apresentada ao rei para se tornar rainha, diz que ela não pediu coisa nenhuma. E está aqui uma moça bem educada, uma moça prendada, uma moça sábia, uma moça instruída. Não só por Mordecai, mas também por Deus. Uma mulher que teme a Deus. Como diz Provérbios 31, a partir do verso 10. A mulher que teme a Deus, essa será louvada. Então, a rainha Ester era órfã de pai e de mãe. Criada pelo tio, que Deus a honrou e entronizou, porque ela era uma mulher de jejum, de oração e sábia. Meus amigos, diz o livro de Provérbios, falando da mulher virtuosa, que a sabedoria está na ponta da língua da mulher que teme ao Senhor. E a bondade está na ponta da língua, nas suas palavras e no seu coração. Queridos, Davi, certa ocasião, ele estava a ponto de derramar muito sangue. E uma mulher sábia evitou que isso acontecesse. Abigail apaziguou a fúria do rei Davi. Ele ainda não era um rei, ele era uma pessoa comum. Um homem simples, um fugitivo. Isso aconteceu antes da promessa se cumprir. E Abigail diz
ser sua serva por várias vezes, chama de Senhor 7 vezes e prostra com o rosto em terra diante dele. E dirige para ele palavras sábias e apazigua o furor do rei. Em outra ocasião, o comandante do exército de Davi, Joabe, estava alvoroçando uma cidade, arruinando uma cidade. Mas uma mulher sábia apaziguou Joabe. Arrancou a cabeça do homem que Joabe estava procurando, lançou de cima do muro e apaziguou o coração de Joabe. Diz o livro de Tiago que a sabedoria que vem do alto é pacífica. E diz o livro de Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa. Os homens hoje precisam de mulher que acalma a sua fúria, acalma a tempestade dos corações dos seus maridos agitados e não coloca lenha na fogueira. Não provoque a fúria do seu marido como a rainha Vasti, mas apazigua como fez Esther. Diz o livro de Provérbios 31, a partir do verso 10, que a mulher sábia, ela conquista o coração e a confiança do seu marido, como fez Esther. Então, meus amigos e minhas amigas, você tem conquistado a confiança e o coração do seu marido? Esther, por meio de jejum e oração, fez isso e edificou a sua casa. Diz Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba. A rainha Vasti foi tola, destruiu, arruinou o seu relacionamento, mas Esther consolidou o seu relacionamento. Quem é exemplo? A rainha Vasti ou a rainha Esther? Quem fracassou no relacionamento ou quem consolidou o seu relacionamento? Existem hoje muitas Esther por aí que recebeu esse nome em homenagem a Esther da Bíblia. Mas eu, pelo menos, não conheço nenhuma moça ou mulher com o nome de Vasti, a primeira mulher do rei Assuero. É tanto que o título do livro é Esther e não Vasti. O personagem principal da história é Esther. Então, meus amigos, no livro de Gálatas, Paulo fala que Agar e Sara, Agar representa a Jerusalém terrena, escrava, e Sara representa a Jerusalém livre, transformada. Assim é essa história de Esther. Esther, Vasti aqui representa a velha Jerusalém. A Jerusalém escrava no pecado. E Esther representa a nova Jerusalém, transformada. É tanto que aqui no livro de Esther fala que Esther foi trabalhada nas especiarias, no unguento, por 12 meses, para ser apresentada ao rei. E no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, diz que os maridos está
purificando as suas esposas na lavagem por meio da palavra, para que seja apresentada a um grandioso Rei celestial, sem mancha, sem mácula, gloriosa e sem defeito. Considerações finais. Então, o fato de o rei banhar aquelas meninas que seria lhe apresentada para ser tomada como rainha, o fato dele banhar elas nas especiarias e nos ungüentos por 12 meses mostra o tamanho da generosidade do rei Assuero. O fato de ele deixar a Vasti livre para dar um banquete para as mulheres, aqui no primeiro capítulo, mostra que ele era generoso para com ela. O fato de o rei querer apresentar a rainha Vasti a todos os príncipes da sua corte no final do banquete mostra que ela era importante para ele e era a joia mais preciosa da sua coroa. Na verdade, assim como o vinho foi o principal destaque nas bodas de Cana da Galileia, a rainha Vasti também ali era o principal vinho para coroar com sucesso, de forma extraordinária, a festa. Provérbios diz ao marido: embriaga-te com as carícias da tua esposa. E Cantares também compara o amor ao vinho. Então não deixa faltar amor no seu lar. Mas a rainha Vasti, ela foi ingrata. Essa é a verdade. Ela foi rebelde. Ela foi mal educada. Ela foi arrogante. E diz ali no livro de Daniel que Deus abate todo soberbo e todo o arrogante. Então, para nossos líderes que falam que o homem está em igualdade com a mulher, que a mulher tem a mesma autoridade no lar, Gênesis 3:16 diz: ele te governará. Falando da esposa. E de Gênesis a Apocalipse, por exemplo, Paulo e Pedro são unânimes em dizer que o Senhor é o marido, o cabeça é o marido, e para que a esposa seja submissa. Paulo e Pedro são unânimes. E aqui, no capítulo 8 de Esther, versículo 3, temos um exemplo de Esther prostrando diante do rei, chorando e implorando para que ele revogasse o decreto. Se a rainha Vasti tivesse a mesma autoridade que o rei, ela perderia a coroa, ela seria expulsa do reino e do trono. Se a rainha Esther estivesse no mesmo nível que o rei, ela estaria chorando, implorando e prostrando diante do rei? Jamais. Então, por mais que eles eram cúmplices, por mais que eles se amavam, com toda essa humilhação de Esther, o rei diz: não posso revogar o decreto. Porque profecias é para se cumprir e princípios é para ser preservado e não pode ser negociado. Temos também outro exemplo de uma relação de amor. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Como uma só carne também era o rei Assuero e a Esther. Porém, Deus enviou Jesus a esse mundo para morrer. E Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Referia-se a Deus de forma respeitosa: Pai. E prostrou diante de Deus no Getsêmani. E mesmo suando gotas de sangue em terrível agonia, ele pede a Deus que, se possível fosse, passasse dele aquele sofrimento. E Deus disse: não.
Não. E a profecia teve que cumprir e Jesus dá a vida para salvar a humanidade. E Jesus morre e aí envia os discípulos para o meio de lobos. E o que acontece com as ovelhas de Jesus no meio dos lobos? Os discípulos todos acabam também dando a vida pela causa de Jesus, se sacrificando por Jesus. A causa dos discípulos era a causa de Jesus. E a causa de Jesus era a causa dos discípulos. Meu amigo, o homem precisa amar a esposa a ponto de dar a vida por ela. Mas a esposa que não ama o marido, a ponto de também se sacrificar por ele e dar a vida por ele, essa esposa não está preparada para entrar no céu. Então, na verdade, nós precisamos buscar de Deus poder, buscar de Deus forças para hoje suportarmos a adversidade e perseverarmos diante das dificuldades até o fim. Porque cá no Novo Testamento Jesus diz que o casal não deve se separar, a menos que seja por meio de morte ou por adultério. Mesmo assim, no caso de adultério, se a mulher adultera uma vez e o marido quiser perdoar, ele faz bem. Então, meus amigos, casamento é para toda a vida. Vamos suportar as dificuldades e Deus nos dará poder. Mas isso aconteceu no passado para servir de exemplo. Que todas as esposas que foram rebeldes à palavra de Deus e transgressora como foi a rainha Vasti, na volta de Jesus, ele vai dizer para essas mulheres assim: nem te conheço. Vamos orar? Grandioso Deus e poderoso Pai, Tu, Senhor, que fabricou o casamento, Tu tem um manual para que tudo dê certo. Tudo funciona como o Senhor planejou. Por favor, meu Pai, nos ajude a seguir à risca o Teu manual, para que possamos ser vitoriosos nessa vida e na eternidade. Perdoa os pecados e abençoa o meu lar e o lar dos meus ouvintes, os casais que me ouvem neste momento, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, fique na graça, Deus te abençoe e o Senhor te guarde.